bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu não sei em que horário e nem em que país e fuso horário você vai estar assistindo esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo da sequência de vídeos de experiências espirituais que eu fiquei de gravar para vocês para contar um pouco da minha história. Eu gravei um vídeo ontem explicando sobre isso e aqui está. E eu não farei os vídeos na ordem dos acontecimentos, mas sim conforme for me dando inspiração, tá bom? Também vou ocultar ou trocar nomes, datas talvez não, mas nomes e locais e para não expor as pessoas, porque eu quero contar a minha história e a minha história envolve muitas pessoas. E eu não tenho que expor ninguém, né? Então eu vou talvez ocultar ou mudar, tá bom? O nome de algumas pessoas, porque o personagem não importa, gente. O que importa são as histórias, que eu acredito que vão ser muito relevantes para a vida de muita gente. Esse vídeo foi escolhido, esse tema, na verdade, foi escolhido dentre tantos. Eu fiz uma folha de caderno aqui cheia de pautas, e entre várias histórias, essa foi a que eu escolhi para ser a primeira. Por quê? Porque de todas, até hoje, nesses quase 2 anos, foi a mais forte, mais marcante para mim. Tiveram outras maravilhosas, mas essa eu acho que fez toda a diferença. Não foi a primeira, tá? Gente, mas fez toda a diferença. Então vamos lá. Eu vou fazer só um resumão aqui pra quem não me conhece, porque quem tá no meu Face, viu meu testemunho e já tem noção mais ou menos da minha história. Mas quem não me conhece, vai assistir esse vídeo, vai ficar meio perdido. Então vamos lá. Eu, quando criança, eu frequentei durante toda a minha infância um terreiro de Umbanda, porque meus pais eram umbandistas. Com 12 anos eu conheci o candomblé e me apaixonei. Depois, até agora, 2 anos atrás, em 2019, eu sempre dizia, assim, com todas as letras, para quem quisesse ouvir, que eu era apaixonada pelo candomblé, que para mim, se não existisse o candomblé, não teria outra religião. Só queria se fosse essa, que eu amava. E as pessoas que lidaram comigo durante todos esses anos, quase 30 anos, sabem que eu era convicta do que eu falava com toda certeza, eu falava de verdade, gente, porque eu amava mesmo a minha religião. Eu tinha um amor, assim, puro. Eu acreditava em tudo, tinha muita fé. Então, era com muito carinho que eu dizia isso. Até que em janeiro de 2019 algo aconteceu. O mundo espiritual é muito incrível, né? E eu comecei a ter experiências diferentes e mas bem diferentes daquilo que eu estava acostumada durante todos esses anos. Foi quando eu desisti do candomblé. Do nada. Eu falei, não quero mais. Desisti. Em março de 2019, eu tive uma experiência maravilhosa que vai ficar para um próximo vídeo. E eu resolvi me converter. E virei cristã. E desde então, quer dizer, antes já acontecia, mas quando eu me converti, as experiências ficaram mais nítidas, mais fortes e muito convincentes, digamos assim. Foi quando, em agosto de 2019, eu fui visitar uma prima minha. Chegando lá, ela disse assim, prima, eu tenho aqui umas anotações que eu já venho anotando durante alguns anos. E eu nunca mostrei isso pra ninguém, porque eu não conhecia ninguém espiritualizado o suficiente com a mente aberta para entender, para eu poder dividir. Quando ela me mostrou as anotações dela, tinha a ver com datas e tinha a ver com mortes na nossa família. E eu li tudo, olhei tudo com calma. E nós duas juntas chegamos à conclusão de que existia uma maldição na nossa família. Uma maldição de morte. Não me pergunte de onde veio a maldição, que isso daí eu ainda não sei, tá, gente? Até porque eu nunca parei pra pensar mais nesse assunto depois que ele foi resolvido. Mas nós chegamos à conclusão que existia uma maldição de morte na nossa família. E que essa maldição tinha que ser quebrada. E nós ficamos assim, pasmas, pensando o que a gente vai fazer agora. Ficamos durante assim, um bom tempo, mais ou menos 1 hora, pensando, conversando, tentando chegar à conclusão do que a gente iria fazer. Então, nós pensamos, se
é espiritual e foi mostrado pra gente, foi nos dado a chance de, de, de enxergar, de entender, de ter esse entendimento, é porque nós também temos a chance de interceder. Então ela disse, vamos orar para interceder? Eu era nova convertida, eu ainda nem ajoelhava, eu não sabia orar, mas eu tinha muita fé. Por tudo que já estava acontecendo comigo nesses meses até então, eu tinha muita fé. E eu disse para ela, vamos. Eu lembro que ela ajoelhou na beira do sofá dela e eu me sentei no sofá. Porque eu pensei assim, eu nunca precisei me ajoelhar para falar com Deus, a vida inteira eu sempre falei com Ele, andando na rua, lavando louça, fazendo as coisas e conversando com Ele sempre me ouviu. Então pra que eu vou ajoelhar? Besteira, não falei, mas eu pensei. Aí ela ajoelhou, eu sentei, demos as mãos e ela começou a orar. E eu chorando, a gente começou a chorar porque foi muito forte o que a gente estava sentindo, foi muito emocionante. E eu lembro que nós chorávamos muito e ela clamava e eu junto com ela também tentava acompanhar. Porque aquilo de oração pra mim era muito novo, eu não sabia como fazer ainda. Então eu só acompanhava e eu lembro que eu sentia um aperto no meu peito, uma dor, uma tristeza tão grande. Sim, porque nós chegamos à conclusão de que essa maldição iria recair sobre a próxima vida que iria nascer sobre a nossa família. Nós estávamos por volta do dia 15 de agosto. E tinha uma criança para nascer na nossa família no dia 23 de agosto de 2019. Porque eu lembro que em dezembro de 2018, a mãe dessa criança falou que ia nascer, né, em agosto, disse pra mim, olha, eu tô grávida e a previsão é pra 23 de agosto. Poxa vida, dia do aniversário de morte da minha mãe. Mas vai ser bênção, vai servir pra amenizar e pra eu esquecer, pra, tipo, suprir, né, a dor. Então, quando nós chegamos à conclusão de que a próxima morte seria no dia 23 de agosto, e eu me lembrei que quem nasceria no dia 23 de agosto era essa criança, eu entrei em desespero. Foi aí que nós decidimos orar. E ela começou a levantar o clamor, por isso que eu chorava muito. Porque eu não queria que essa criança morresse, eu queria muito que essa criança nascesse como qualquer outra, mas essa em especial. E nós chorávamos muito e ela clamava muito e foi muito, muito, muito intenso. Acho que a gente ficou bem uns 15 a 20 minutos ali, chorando e clamando e pedindo a Deus. Então bem, acabamos, né, e nos tranquilizamos, ficamos com isso na cabeça ainda durante horas. Eu dormi na casa dela, no outro dia ainda conversamos sobre o assunto e fui pra casa. E passaram-se alguns dias, eu esqueci. Quando foi no dia 21 de agosto desse mesmo mês, né, desse mesmo ano, quer dizer, desculpa, eu estava dormindo e eu tive um pesadelo. No pesadelo, estávamos eu e essa pessoa dentro do meu quarto, a grávida, dentro do meu quarto, conversando, ela sentada na minha cama numa boa, tranquilona, e eu lembro que eu disse assim pra ela, ele tá vindo aí. E eu me assustei, comecei a me sentir muito apavorada. E ela bem tranquila, como se ela não estivesse entendendo nada que estava acontecendo. E eu dizia, meu Deus, ele tá vindo aí agora. Corri pra porta do quarto, no sonho, né? Corri pra porta do quarto, abri assim e olhei pro corredor. Quando eu olhei pro corredor, eu ainda morava em Itaipuaçu, na casa de um amigo meu. Quem conhece a casa vai entender o corredor que eu tô falando. Eu olhei para aquele corredor assim, e ele vinha vindo da sala em direção ao meu quarto pelo corredor. E era uma sombra, porque eu não conseguia ver nitidamente o rosto. Então era uma sombra no formato de um homem, uma sombra negra no formato de um homem, magro e alto, que deveria ter mais de 2 metros de altura, porque eu tenho 1,71 m e eu olhava para cima para poder olhar para ele. E eu comecei a gritar com ele, e eu dizia, vai embora, gritando. Você não vai tocar nela. Eu não permito que você toque nela, vai embora. Aí eu fechei a porta do quarto correndo e bati com as minhas 2 mãos assim, espalmadas na porta. E eu lembro como se fosse hoje que eu segurava com toda a minha força com as 2 mãos aquela porta. E eu sentia, sabe quando a gente sente aquela energia negativa e aquela força muito grande, maior do que você, só que uma força ruim?
Eu estou falando para pessoas espiritualizadas aqui nesse vídeo, não é? E então vocês sabem do que eu tô falando. Aquela energia muito forte, muito ruim, muito negativa, fazendo uma força contra as minhas mãos, contra aquela porta. E eu gritava, eu ainda não sabia repreender. Como eu disse, eu era nova convertida. E eu lembro que no sonho eu gritava pra ele ir embora, porque eu não ia permitir que ele tocasse nela. E eu dizia, vai embora, eu não vou permitir, porque Deus é comigo. E eu não vou permitir que você toque nela. Deus é mais forte do que isso, Deus é poderoso. Vai embora. E eu gritava com ele, eu gritava com aquela força. E eu olhava pra ela e ela estava super tranquila, sentada na cama. E eu gritei, isso foi mais ou menos uns 15 minutos de desespero e de luta. Até que eu acordei com meu coração aos pulos e sentindo aquele desespero dentro de mim. E eu acordei assim, eu olhei a hora, na madrugada, não lembro se era madrugada, já estava amanhecendo. Eu sei que eu olhei a hora e eu falei, vou voltar a dormir. Que loucura. E voltei a dormir. Eu ainda não sabia também o que eu tinha que fazer, agora eu já sei, tá, gente? Quem quiser saber depois eu só perguntar nos comentários que eu conto. Aí eu voltei a dormir. Quando foi 9 da manhã, eu acordei com uma mensagem. Bom dia, tudo bom? Olha, filha de fulana nasceu. E foi ontem à noite. Foi um parto muito complicado, ela lutou bastante. Durante umas horas, foi uma luta, ela lutou bastante. Mas graças a Deus nasceu e estão sãs e salvas, é uma menina e tá tudo bem com as duas. Eu parei e pensei, lutou bastante? Nasceu 2 dias antes? Que horas foi isso? E a pessoa respondeu a hora. Eu fiz os cálculos e batia com o mesmo horário. O mesmo horário que a pessoa estava lutando na sala de parto pela sua filha, para que essa criança nascesse sã e salva na fé de Deus. Eu estava no meu quarto, dormindo, porém o mundo espiritual que nunca dorme e o Deus que nunca dorme, ele estava cuidando disso tudo e me fez lutar dormindo durante o meu sono pela vida dessa criança. E eu sou muito grata, mas muito, muito grata, primeiramente a Deus por ter me dado essa oportunidade, porque eu creio que essa maldição foi quebrada nesse dia, em nome de Jesus. E eu lembro que eu ainda não tinha contado pra ninguém da minha família, dos meus amigos, ninguém sabia ainda que eu era convertida, que eu era nova convertida, que eu tinha me convertido, trocado de religião e tal. Só essa minha prima, né, que orou comigo. Então eu respondi pra pessoa assim, graças a Deus, isso foi livramento de Deus. E a pessoa perguntou, como assim, livramento de Deus? Tá falando do quê? E eu disse, nada. Depois eu te conto com detalhes. Só tenha certeza de uma coisa, isso foi um grande livramento de Deus. E então eu acabei essa chamada, ou nem foi chamada, foi mensagem. Eu até tenho toda essa conversa ainda no meu mensagem gravado. Eu lembro que eu agradeci muito a Deus. Eu ainda não sabia orar. Nem sabia que existia diferença em formas de falar para determinadas coisas. Eu não sabia nada disso. Porém, eu sabia que aquela maldição existia, que ela tinha sido quebrada naquele momento em que eu e minha prima lá na sala dela pedimos a Deus. E Ele nos deu, ao nos mostrar, a chance de fazer esse pedido. E Ele atendeu esse pedido e me mostrou como Ele é poderoso, como Ele é maravilhoso, como a força dele é maior do que qualquer outra coisa que eu já tinha conhecido. Eu percebi que naquele dia eu percebi o que realmente estava acontecendo com a minha vida. Naquele dia eu percebi para que realmente eu estava sendo tocada, o que realmente tinha me alcançado, sabe? Eu sempre coloquei Deus como primeiro plano em minha vida. Mesmo quando eu era do candomblé e eu ia fazer qualquer coisa para qualquer entidade, eu sempre dizia, por exemplo, Oxum, eu dizia, ai, minha mãe Oxum, se Deus permitir, faz isso pra mim.
eu sempre coloquei Deus em primeiro plano em minha vida, mas sabe, quando Deus decidiu me colocar como primeiro plano na vida dele, fez toda a diferença. E foi por isso que eu escolhi essa postagem. Desculpa, me perdoem. É que eu me emocionei. Que eu escolhi essa história para começar, de todas as outras que virão. Porque, apesar de até terem outras mais, assim, uau, só que essa, pra mim, foi a mais importante, a mais marcante até hoje, até o dado momento. Porque essa pessoa significa muito pra mim. Sempre foi minha parceira, minha amiga. A gente tá um pouco afastada de um tempo pra cá, devido a alguns acontecimentos, mas ela... E nessa altura a gente nem se falava, eu e a mãe dessa criança. Mas ela sempre, sempre foi e vai ser uma pessoa muito importante na minha vida. E essa vida que eu creio do fundo do meu coração que Deus me deu a chance de salvar, quebrando essa maldição junto com a minha prima. Essa vida é tão importante, mas tão importante. Eu sei que todas são, mas é que essa em especial, porque ela foi muito aguardada. É uma vida que foi muito aguardada e que veio para trazer bênção para essa família. E essa quebra de maldição só prova que existe uma força lá em cima, gente. Essa força, ela vem do alto e ela transcende todo o nosso entendimento, todo o nosso conhecimento. E ela só precisa... Essa força se chama Deus, eu creio. E ela só precisa, Deus, ele só precisa que você abra o seu coração para que ele possa te mostrar tudo de bom que ele quer te dar. Eu aprendi que Deus é realmente como um pai, sabe? Um pai e uma mãe, eles sabem o que a gente precisa, mas eles não sabem o que a gente quer. E Deus me mostrou ali que o que eu precisava naquele momento era ter fé. E eu pedi com tanta fé, eu chorei tanto, eu implorei tanto com tanta fé, e ele me atendeu. Ele me deu a oportunidade de quebrar uma maldição e trazer essa vida para nossa família. Eu sou muito grata e eu espero de coração que, se existe alguém nesse momento assistindo esse vídeo que possa estar triste, depressivo, que possa estar se sentindo sozinho, que esteja se sentindo abandonado, que esteja enfraquecido na fé, descrente de tudo, de coração. Eu espero em Deus que, ao assistir esse meu vídeo, ouvir essa minha experiência linda, a sua fé se renove, o seu amor próprio se renove, a sua crença em você se renove, a sua fé num Deus que está acima de tudo e que olha por todos nós a todo tempo, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele vê todas as coisas, Ele conhece nosso passado, presente e futuro. Ele sabe tudo que a gente precisa, tudo que nós passamos e tudo que a gente suporta passar. E Ele não nos dá nenhuma luta que a gente não seja capaz de suportar. Então, tenha fé, creia que tudo, independente de religião, não me importa qual é a religião, Deus não se importa com a tua religião, o que importa é você acreditar em Deus, sabe? Jesus Cristo, quando eu era do candomblé, eu não entendia a importância de Jesus Cristo para o mundo, para a humanidade, e eu nem, na verdade, eu só falava de Deus, como eu fiz agora. Eu nem entendia a magnitude do que aconteceu com Jesus Cristo, mas isso também é pauta para um outro vídeo. Só que o Deus que está lá em cima, e o Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, essa trindade linda, ela existe, gente. E ela nos cuida a todo momento, a todo momento. Deus é conosco a todo momento, só basta você ter fé. Tenha fé, não perca a sua fé. Se a tua fé tá enfraquecida, bota
bota a sua mente no lugar e procura buscar lá dentro do fundo do seu consciente, do seu subconsciente, todas as coisas boas que já aconteceram na tua vida. E transforme maldições em bênçãos com as suas palavras. Sabe por quê? Se tem uma coisa que eu aprendi é que as palavras têm poder. E se você acredita, poxa vida, eu só tenho arroz e feijão para comer. Não fala assim. Fala assim, olha, graças a Deus eu tenho arroz e feijão para comer. Tem pessoas catando lixo na rua para comer. Ô Jesus, obrigada. Se você tá comendo ovo há um mês, diga graças a Deus que eu tenho ovo para comer. Porque tem pessoas que não tem nem o arroz e o feijão. Agradeça, gente. Agradeça por tudo. Porque no pouco, quando você é grato no pouco, quando a sua bênção vier e o muito chegar, a hora do muito vem, tá, gente? Ela vem. E quando a hora do muito chegar, você vai dar valor. Às vezes é só pra isso que Deus lá de cima nos deixa passar por isso. Pelo pouco, pela escassez. É só pra gente dar valor quando a hora do muito chegar. Quando a hora das bênçãos chegar. E elas chegam, tenha fé. Porque a luta existe pra todo mundo. Imagine só, Jesus Cristo, gente. Ele não tinha pecado. Ele veio ao mundo, nem pra ser concebido teve pecado. Nem pra ser concebido teve pecado. Ele veio ao mundo sem pecado. Ele nasceu, foi concebido sem pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu por nós aos 33 anos para nos livrar de pecados. Então, tipo, se ele teve que sofrer tudo o que sofreu sem ter pecado, imagine nós, meros pecadores. Então, as lutas são necessárias pra gente crescer, pra gente aprender. Mas creia, mas creia de verdade. Que essa força, chame como você quiser, eu creio que é Deus na minha vida. Que essa força transcende todo o nosso entendimento. E que é uma força que é iluminada e só quer o nosso bem. É uma força... Eu costumava dizer que o universo é que nem uma bola de ping-pong. Tudo que a gente joga pra ele, ele devolve. Mas agora eu sei que esse universo que eu falava era Deus. Porque tudo de bom que eu tenho dado pra ele, ele tem me devolvido. Então creia. E começa a jogar palavras boas pro universo, que o Deus, o universo, ele vai te retornar com coisas boas e agradáveis. Começa a desejar coisas boas para as pessoas, mesmo que você não tenha nada. Se você vê alguém com alguma coisa muito boa que você não tem, elogie, seja grato por essa pessoa. Que bom que você conseguiu essa vitória, que bom que você conseguiu esse carro, que bom que você conseguiu essa casa, que roupa linda que você tem, parabéns, obrigada, Deus, por essa pessoa, sabe? Seja grato pelo próximo, porque quando você é grato pelo próximo, essa gratidão se reverte pra você de uma forma que você nem imagina. Tudo muda quando você consegue enxergar a beleza das coisas mesmo nas dificuldades. Não desiste não, agradeça mesmo nas dificuldades, porque Deus tá aí, tá? Ele tá aí pra todos nós. Ele tá aí pra mim, pra vocês. E ele me trouxe aqui para provar para vocês que ele existe. E eu sou a prova viva de um milagre. Quem me conhece sabe bem disso. Que eu sou a prova viva de um milagre. Nos próximos vídeos vocês vão entender o porquê. Porque eu vou contar de pouquinho em pouquinho. Já estamos em 23 minutos de vídeo. Eu vou parar agora. Porque eu prometi que ia ser vídeos curtinhos, mas eu não consegui. Talvez no próximo dê, né? Gente, por favor, se puder, dá uma curtida, que é para o YouTube entender que o vídeo é relevante para outras pessoas também. Toca no sininho para quando eu gravar o próximo vídeo você receber a mensagem e você saber que eu já gravei o próximo vídeo. E se você achar que esse vídeo foi relevante para você, ou se você achar que tem alguém que precisa ouvir uma história legal, uma história de bênção, de vitória, de conquista, de fé, compartilha com essa pessoa o vídeo. E se você quiser compartilhar a sua história comigo ou de alguém, se você quiser tirar alguma dúvida, gente, coloca ali nos comentários que eu pede o meu número que eu dou. Eu não tenho problemas nenhum, meu WhatsApp é para quem precisar. Porque a minha missão nesse mundo é ajudar pessoas e eu pretendo fazer isso com maestria, tá? Eu tô aqui por vocês. Pra mim é uma felicidade muito grande estar gravando esses vídeos e eu espero poder tocar nos corações das pessoas que assistirem esse vídeo, tá? Que no fundo do seu ser, no fundo da sua alma, você possa ser tocado. E que essa felicidade, esse amor todo que eu tô sentindo, eu consiga transmitir pra vocês em cada vídeo. Sejam felizes,
Sejam pessoas melhores. Sejam pelo próximo. Dê para receber. E Deus será contigo. Amém. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Eu aguardo vocês, tá? O próximo vídeo não vai demorar a sair, não. Um beijo, amo vocês. Do fundo do meu coração.